Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Bom dia a todos. Eu digo bom dia porque é de manhã. Bem-vindos a mais uma Hora de Ares. Hoje, infelizmente, mais uma vez, por razões de pandemia e confinamento, por razões familiares, o Paulo não pode estar connosco, Paulo Barros, e interessamos num abraço, eu e o Rui, esteve connosco no último programa. Desejamos tudo bom. O confinamento tem coisas más, a pandemia é má. O confinamento tem coisas más, como esta, são questões familiares, todos nós nos confrontamos, e tem coisas boas, que é eu poder estar com o meu amigo Rui Nobre sem andarmos para cima e para baixo, embora, se isto fosse presencial, e se eu tivesse ido lá abaixo a Lisboa gravar, ele levava-me ali a um restaurantezinho no Largo do Rato, onde eu iria comer um bife espetacular com uma rodela de ananás por cima. Se fosse cá em cima, que ele viesse cá em cima, eu ia levar lá as francesinhas, embora eu agora já não como muito francesinhas, mas pronto. E estávamos há bocado em off, hoje vamos abordar vários temas. O último programa foi exatamente como é que se consegue, a partir de um livro, de uma obra literária, ou até de uma publicação como um folheto, não é o caso, não foi isso que foi falado, mas um elemento escrito servir para disputar uma roteirização, uma viagem cultural, como nós referimos no programa anterior, e que ainda vamos mostrar uma fotografia hoje do resultado dessa viagem, que o Rui teve a amabilidade de enviar. E em off, há bocado, no nosso aquecimento, estávamos a falar. Não se esqueçam de subscrever o quem vai para aqui o sininho e comentar e partilhar. Mas eu e o Rui estávamos a falar da questão agora da história de se repetir. E quando acabou a gripe espanhola e a Primeira Guerra, que são fenómenos quase em simultâneo, seguem-se aquilo que a história chama os loucos anos 20, que é eu chamaria uma descompressão a nível mundial, mas a nível mais do mundo desenvolvido, porque eu acho que o mundo desenvolvido aqui não se entenda mal, que eu vou dizer. Havia impérios coloniais onde as pessoas, os dominados, não tinham oportunidade de usufruir do que é nos anos loucos, mas a nível da Europa, dos Estados Unidos e dos países em desenvolvimento, já na altura, esse passar dessa crise que foi a guerra e a gripe espanhola levou, politicamente levou a extremos, coisa que também é um perigo neste momento. A nível dos comportamentos sociais, levou, se calhar, a um incremento e a um desenvolvimento do próprio conceito de turismo, porque o final da Primeira Guerra também traz um desenvolvimento dos transportes, uma vulgarização, no bom sentido, dos transportes pessoais como o automóvel, Rui, o Ford T, sim. Custava $425, era um ano de poupanças de uma família classe média americana, que sim, a Ford dizia que o carro podia ser todas as cores desde que fosse preto, lembra-se dessa? E a introdução dos transportes aéreos, como é a carreira Londres-Paris, Paris-Londres, pela British, na altura antecessora da British Airways e da BOAC, com aparelhos. Os primeiros aparelhos eram bombardeiros 0400 convertidos para passageiros, que estavam ali, perdendo a sua utilidade enquanto instrumento de guerra. Portanto, isto para dizer o quê? Nós estamos a passar por uma crise, felizmente não tivemos nenhuma guerra mundial evidente, temos uma série de guerras indiretas, isto é o meu lado da defesa a falar, estamos numa série de conflitos indiretos, por vezes não tão óbvios quanto a Primeira Guerra Mundial. Temos uma situação pandémica que tem um nível de controle muito superior à da gripe espanhola, mas já fez os seus 2 milhões de mortos, 2.225.000 mortos a nível mundial, mas que há de passar de uma forma ou de outra. E daquilo que nós temos ouvido nos últimos dias, eu e o Rui, o turismo que agora está a sofrer uma grande crise, e a hotelaria e a restauração, portanto, a indústria que está associada, podemos dizer indústria, há de ter uma retoma, e uma retoma, passa a expressão, brutal, entre parênteses. A questão do digital, que neste momento é o recurso que a própria prova está aqui, neste programa 2, estamos a recorrer à plataforma digital, como estão os nossos consortes e os nossos mais próximos e pessoas que conhecemos neste momento a lecionar através do digital, milhares de alunos
a receber conhecimento através digital, milhares de pessoas em teletrabalho, e perguntámos-nos, o turismo coaduna-se com o digital? E isto é uma questão, já para abrir o diálogo, depois vamos começar a ver fotografias na nossa partilha de tela, da nossa maneira informal. Dá-me um segundo que vou partilhar a tela, portanto isto é tudo ao vivo, sem corantes nem conservantes, mas eu colocava ao Rui, para lhe passar agora a palavra, o que é que ele pensa desta questão de, por exemplo, uma roteirização digital, se é um teaser, se é um appetizer, se é um incentivo, para quando essa proposta puder ser feita presencialmente, se de facto vai levar a que as pessoas tenham curiosidade de passar do digital para o real, daquilo que foi o que nós daqui a bocado até vamos apresentar em termos de projetos. Rui, que dizes? Muito Qual é a bem. tua opinião? Eu acho que vai haver uma mudança, sim, embora o presencial é sempre... O turismo, se não for presencial, não é bem turismo. Sentir os odores. Sentir, por exemplo, vais à Itália. E Itália é um país obrigatório de visita, não é? Mas isso por outras razões que não cabe aqui explicar. Mas dou-se como exemplo. É impossível conhecer um lugar só através do digital, não é? Ou seja, o digital é um complemento, vai continuar a ser um complemento, e não deixa de ser, porque o turismo tem que ser presencial, porque o facto de estar no local, não é? Aliás, a palavra turismo surgiu exatamente isso, a necessidade de ir ao local, de maneira que fazer um tour sem que se sinta os cheiros, sem que se sinta o edifício que está à sua frente, a entrada, nós sentimos isso presencialmente, e falar com as pessoas locais, isso só existe fazendo turismo, não é? Por isso é que eu acredito que quando a pandemia terminar, vai haver um boom de turismo de grupo, portanto, os aviões vão encher com pessoas de grupos que querem viajar para aquilo que não tiveram a oportunidade de ver durante a pandemia, ou desta vez, por exemplo, eu conheço vários casos de pessoas que eu nunca fui a este lado, agora é que eu vou mesmo quando acabar a pandemia, porque ainda surge outra pandemia qualquer, e assim vou desta vez já visitar, de maneira que vai haver realmente um boom no turismo grupo, eu acredito que sim, e as agências já estão a preparar para essa situação, não é? Porque realmente é inevitável que isso vá acontecer. Portanto, agora, acho que o digital vai ajudar, por exemplo, numa conferência que faças numa viagem e queiras utilizar mais imagens para explicar algo que, por exemplo, não existe. Por exemplo, eu vi um programa francês do Stéphane Bern, que é uma pessoa que eu admiro muito, que faz um programa muito bem feito sobre história, que é o Secret de l'Histoire, em que ele mostrou a Bastilha por dentro através de computador, não é? Portanto, estava na coluna da Bastilha, na Praça da Bastilha, e mostrou a Bastilha por dentro, ou seja, edifícios que já não existem, através do digital, utilizou essa plataforma para mostrar uma Bastilha, ou mostrar o Leal, que também já foi destruído, ou o bairro Haussmann, portanto, tudo coisas que o digital, dentro de um filme, conseguiu mostrar coisas que não existiam. E esta vontade de fazer isto tem a ver exatamente com o problema da pandemia, não é? Faz despertar as mentes para que se utilize o digital de uma forma diferente. De maneira que eu acho que é isso que vai Então, por acontecer. exemplo, Rui, vamos supor, neste momento, passou a pandemia, e nós os dois até estamos numa das nossas viagens, ou tu com outro especialista, Sim. com outro colega, com outro amigo, Sim. E neste momento é quase errado dizer-se que num grupo de viajantes todos têm os seus smartphones, não vou dizer telemóveis, smartphones. Sim. E essa questão da pastilha, por exemplo. E há agora essas experiências, por exemplo, que são um bocado dispendiosas de fazer, mas pode ser um investimento que é realidade aumentada, ou seja, apontar para o lugar onde está a pastilha, neste momento deve ser uma série de edifícios. É a ópera. E de repente aparece a Bastilha, apontando para lá o telemóvel. Sim. Pois, exatamente. E também ir acompanhando por telemóvel, não durante a visita, mas, por exemplo, aqueles quando se recorre ao autocarro para grandes deslocações, de facto há aqueles momentos de 1, 2 ou 3 horas de deslocação, como foi o caso em França, não é? Ou mesmo aqui em Portugal, com as invasões francesas, não é? Sou do tempo em que as pessoas até ficavam. Tu já fazias isso, pelo menos eu falo por ti, de pedir ao motorista, porque tu escolhias sempre, sempre foste muito cuidadoso com eu não estou a fazer publicidade, estou a falar da relação pessoal que tem contigo, enquanto profissionais,
uma das coisas que tiveste sempre muito cuidado, entre outras, era os transportes. A qualidade dos transportes. Sim, sim. Não é só a qualidade da É a estadia, qualidade dos serviços, não é? qualidade do serviço em geral. E os transportes, eu lembro que tinham sempre uma pequena televisão. Sim. E recordo-me que não sei se foi nas invasões francesas, que até se passou um pequeno documentário, Sim, que claro. eu não sei se era pen ou se era um CD, um DVD que deste ao condutor, Sim. porque desde que a questão do uso das televisões também está sujeita a direitos de exibição, mas isto era uma produção Exatamente. própria. Portanto, tens de ter cuidado com o que se exibe, não é? Exatamente. Agora, com os smartphones, quer dizer, as pessoas podem ir a ver um programa feito pela própria, olhem, uma hora de ar feita por nós, sobre o tema, para ir complementando a informação a priori do sítio onde se vai. Sim. Aí o Pode digital acontecer é, como isso. tu dizes, um complemento. Concordas? Aliás, eu devo dizer que nas viagens que realizo com conferencistas, utiliza-se essa plataforma por ser numa sala fechada. Hum, Porque aqui a ideia é, por exemplo, tu dizes bem, podia estar na Bastilha, e as pessoas, mas depois as pessoas estarem a fazer uma viagem presencial usando o telemóvel, eu não sou muito de acordo, porque depois é como olhar não, para uma pois, câmara mata. fotográfica. Uma coisa mata a outra. Prefiro que vejam a explicação ao vivo por um conferencista no local. E Sim, depois, sim. numa sala interior, por exemplo, à hora de jantar, ou depois de jantar, ou antes, então mostrar essas imagens da visita que se fez ou da visita que se vai fazer no dia seguinte. Eu sou mais apologista desta forma de fazer, não é? Em que se utiliza esses meios para explicar uma Bastilha que já não existe, ou um Louvre, o Castelo Louvre, não é? Que já Sim. não existe. Só a única coisa que existe é as muralhas que E os estão alicerces debaixo do que Museu estão do lá em Louvre. baixo. Exato. Exatamente. Portanto, para mostrar essas imagens que de coisas que já não existem, isso tudo bem, mas numa sala fechada, porque estar Certo. no local e depois mostrar isso, a pessoa depois Sim. diverte, a atenção tem que ter, não é? É Não, só não, isso. claro. Aliás, o que eu referi era nesses. Não são espaços mortos, mas, por exemplo, ao jantar. Eu estou-me a Exatamente. lembrar de uma viagem que fizemos, Uhum. em que ao jantar fizemos um PowerPoint de um ponto que não pudemos ir, que eu acho que era uma fortaleza, que estava fechada, Pois, e eu nem sei se foi feito. Não, foi feito. Foi à última da hora, não foi feito à última da hora dentro da viagem. Podia ter sido feito que eu levava um portátil, não era por pois, aí. pois. Mas não, tiveste informação que a fortaleza em questão não ia estar disponível. Exatamente. E então, ao jantar, fez um pequeno PowerPoint para mostrar e depois concretizar, que foi uma coisa que se fez, foi mais tarde, não sei se foi um mês ou 2 meses Sim. mais tarde, com o grupo ir à fortaleza em questão, que estava aberta, era na zona de Lisboa, portanto não foi complicado. Fui eu a Lisboa, por acaso fui com uma amiga minha que também estava a fazer na altura o mestrado, e que complementámos. Tu, infelizmente, não pudeste estar presente porque acho que estavas com outro Sim. projeto a decorrer. Sim. Portanto, são as formas de também que o cliente. Exatamente. Nós não tínhamos, na verdade, nós não tínhamos culpa, nem tínhamos, se calhar, a obrigação, porque também não, obviamente que fizeste o ajuste, com toda a certeza, na despesa da visita que não foi concretizada na altura, mas profissionalmente, e as pessoas mostraram essa vontade, podiam ter dito, não vale a pena, ficamos pelo PowerPoint, mas a verdade é que o grupo apareceu praticamente todo para... Exatamente. Eu não contava, joguei aqui só umas 5 ou 6 pessoas, não, o grupo, Sim. tirando uns poucos, porque por questões pessoais, mas foi surpreendente. Portanto, Sim. essa presencialidade Sim. é muito importante, Claro que é. mas que se baseou. Eu penso que aquele PDF ajudou a abrir e era um vulgar PDF, desculpa, em PowerPoint. Era um vulgar PowerPoint, mas que, passado na hora de jantar, num sítio aprazível, como era em Coimbra, num determinado local, ajudou bastante. Exatamente. Não É é? isso, é isso. Eu já fiz isso, por exemplo, com Picasso. Fiz uma viagem sobre Picasso em Paris, em que o professor Pierre Léglise Costa, antes do jantar, fez uma apresentação de 1 hora sobre Picasso. E toda a gente foi e adorou. Porque Exato. porque ele pôde, nessa apresentação PowerPoint, apresentar muito melhor o Picasso do que apresentaria fora. Portanto, e com imagens, claro, apoiando-se a imagens de quadros de Picasso e da vida de Picasso, foi um êxito exatamente para esse uso. Ou seja, isso acho que vai acontecer, porque as pessoas agora estão habituadas ao digital, mesmo as que não estavam, não é? Uhum. São obrigadas a estar, que de maneira que esse vai ser um complemento importante que as agências têm que ter em conta no futuro.
Pois é, tem que jogar, tem que usar o digital a seu favor, É. não é? Como em qualquer profissão, e não encarar como inimigo da questão. É um Se quiseres um complemento. termo, se quiseres um termo em inglês, vai ser o blend tourism. Blend tourism. Essa Turismo mistura entre o blend, digital misturado. É um essa mistura do bocado digital isso. e do físico. Blend Não, tourism. eu podia dar um exemplo. Quando eu fui a Londres, faltou-me, eu tinha muito, mas não tive, quer dizer, não, a última vez que estive em Londres, quer dizer, não tenho tido oportunidade. Mas há muito tempo, há muitos anos já, muitos anos, subentenda-se, não são assim tantos, o Imperial War Museum tem vários núcleos, aliás, vamos falar de alguns daqui a bocadinho. Fantástico museu esse. É um fantástico museu. Uma fantástica rede de museus. Pois. O IWM é com mais uma rede brutal. E um dos elementos está no Tamisa, que é o cruzador Belfast. Sim, sim. Ele entrou ao serviço durante a Segunda Guerra Mundial, ainda foi para a Coreia, serviu na Royal Navy até à década de 60. Depois, claro, foi substituído porque entraram as fragatas novas com lança-mísseis, etc. Mas serviu de muito tempo. E o Belfast é, digamos que, o último da sua geração e foi colocado como navio museu no Tamisa. E não vai há alguns anos que já havia a visita virtual ao Belfast. Sim. No site. Numa altura em que o Facebook não era uma realidade palpável, acho que ainda era o Wi-Fi, aquelas primeiras plataformas, era o site. E no site nós conseguíamos correr razoavelmente várias secções do cruzador. Sim. Eu ficava satisfeito com isso? Não. A minha pena sempre, o que é que eu digo? Qual é a minha pena? Eu agora, quando for a Londres, queria ter um bocadinho para passar para o outro lado, porque eu normalmente fico a olhar do lado de cá, não passo para o lado dos wharfs, para ir visitar o Belfast. Ou o Mary Rose, a réplica que lá está do Mary Rose. Visitei, o Mary Rose visitei. Ou ir a Estocolmo e ver o Vasa, embora esteja agora o Vasa esteja numa situação crítica de conservação. O Imperial War Museum tem outro núcleo que é o que eu digo, vamos falar daqui a bocadinho, que é Duxford, que tem a ver com a aviação e que está ligado a um projeto que não foi à frente agora, pode ir à frente mais à frente, passa a redundância. Mas tu tens uma imagem desse cartaz dessa viagem, não é? Como isto é ao vivo e a 3 dimensões, eu vou procurar o cartaz e vou partilhar. Ora, com licença, que isto é tudo muito ao natural. Era uma viagem que se chamava Blitz, não é? Exatamente, que eu vou... Passava em Londres e depois nos sítios que o Sérgio vai dizer. Exato. Que tinham a ver com a tela. Estavam relacionados diretamente com o Blitz. Exatamente. Penso que agora é visível. Isto era de 20 a 23 de novembro de um ano, algures. Pode ser de 20 a 23 de novembro de 2021. Até porque o Blitz em 1941 até batia certo. Se isto pudesse passar outra vez a um projeto, trazer outra vez como é que é dizer, à vida este projeto, porque o Blitz é uma coisa interessantíssima. Tínhamos pontos de referência interessantes. Portanto, onde é que nós íamos? Íamos andar em Londres? Iríamos. Nunca se sabe, podemos vir Íamos ao gabinete War Rooms do Churchill. Exatamente. O Imperial War Museum, o gabinete de guerra do Churchill, portanto, toda a memória do Blitz, que está bem documentada em termos da malha urbana de Londrina. Depois iríamos para a zona de Milton Keynes, que é onde está Bletchley Park, o famoso Hut 4, ou Hut 4, onde estava o computador que o gênio da informática, que salvou milhares de vidas e que está imortalizado em estátua em Manchester, em frente à universidade, o Alan Turing, que se suicidou mordendo uma maçã com cianeto pelo crime de ser homossexual. Era crime na Inglaterra. E ele suicidou-se, e eu penso que a maior parte das pessoas não tem noção que a Macintosh homenageou o Alan Turing, o Mac, porque vocês veem uma maçã mordida, não veem? É que ele injetou o cianeto na maçã e mordeu-a para se suicidar, o Alan Turing. Foi uma forma da Apple homenagear o homem que criou o primeiro computador efetivo
embora analógico, para decifrar uma pequena máquina que era tremenda em termos de codificação, que era a máquina alemã, a Enigma, que já deu origem a séries, a filmes e a toda uma mítica que está à volta de Bletchley Park. E Bletchley Park não íamos só ver isso. Íamos também ver que era o centro de formação de algo que é muito importante, que também daria uma viagem, que era uma viagem pela Europa da Resistência. Surgiu-me agora, Rui, desculpa lá, de vez em quando. A Europa da Resistência era capaz de dar. Há sítios memoriais da Resistência contra a ocupação Falar de Jean nazi. Moulin, por exemplo, falar de Jean Moulin. Não é? Sim, é uma viagem que se faz muito bem em França. Em Milton Keynes estava situado a sede do Special Operations Executive. Portanto, tudo o que está para trás do MI5, MI6, quem é que agora serviu as casas do Parlamento, que também é uma coisa interessante. Que há pessoas que esta viagem tinha... Pode-se visitar as casas do Parlamento. Exatamente. Há uma série de atrativos. Por exemplo, o SOI, o Special Operations Executive, há uma coisa que nós nunca poderíamos esquecer. Quem por lá passou foi o Ian Fleming, pois. Que esteve cá em Portugal. Ao estar, que esteve cá em Portugal, no Estoril, o Ian Fleming que criou aquele personagem que ainda agora dá origem a filmes, que é o 007, e o primeiro livro é o Casino Royale, que está baseado na sua passagem pelo Estoril durante a Segunda Guerra, porque o Ian Fleming pertencia ao Serviço de Informações britânico e esteve no SOI, onde se treinaram agentes que eram largados em França, como a Violette Zabot, que é uma heroína, portanto, que iam formar os núcleos da resistência na Europa, não só francesa, mas também na Dinamarca, na Noruega, etc. Nós íamos passar por Milton Keynes e depois íamos para aquilo que para mim é cereja no bolo, mas isso sou eu, que sou fanático por aviões e fanático por Spitfires, mas com todo respeito aos hurricanes, que é Duxford. Duxford é o polo, portanto, o Museu do Ar, um dos muitos museus aéreos que a Inglaterra, o Reino Unido ainda tem. Duxford, iríamos visitar a parte, porque o tempo é uma das coisas que o Rui pode referir, nós temos que fazer uma gestão de tempo cuidadosa. Duxford é enorme, eu não poderia ir mostrar Duxford ou falar em Duxford, teríamos que pedir o direito de palavra também, o droit de parole, mas não dava para ver o Duxford inteiro, por muito que quiséssemos, íamos só ver o setor dedicado à Segunda Guerra. Porque Duxford tem desde os aeroplanos, desde a réplica dos irmãos Wright, até praticamente ao Tornado, que saiu já está lá, penso eu, o IDF Tornado, que saiu de serviço há um ano, para ser substituído pelo Eurofighter, ou pelo novo Lightning. Portanto, é um museu que está sempre up to date. Claro que não dava para ver tudo. Mas o que é que aconteceu? Se calhar o grupo muitas pessoas pensavam em vir cá para ver isto tudo. Portanto, isto era uma proposta de viagem que na altura não pegou. Tanto pega como não pega. Também depende das circunstâncias. Este 20 a 23 de novembro, Rui, se quiseres dizer, pode ser de 2021. Pode ser, ou 2022, logo se vê. Mas era uma viagem interessante de se fazer. Porque estas viagens de turismo militar não significa só falar de guerra, não é? Não, não falar de sociologia, falar de psicologia, porque é uma coisa que eu admiro muito no povo inglês, é como podem ver, estão no metro, esta é a foto tirada no metro, sim. Estão ordeiramente sentados em lugares que preenchiam sempre quando havia um ataque aéreo, não é? Portanto, os lugares estavam marcados e ordeiramente se sentavam e esperavam que passasse a tormenta das bombas, não é? E, portanto, isto provoca também falar nisto, não é? O Sérgio seria também obrigado a falar nessa situação, não obrigado. Claro que ele não, teria que ser. De não falar só dos aviões ou dos carros de combate, mas também o que se passou em termos de sociedade, não é? Que modificou a sociedade, neste caso, o racionamento. A sociedade ordeira e que conseguiu resistir bem a esses impactos negativos. Rui, se me permites, dando assim um bocadinho, como isto é digital, como estamos no mundo do digital, da plataforma, não é? Havia algumas coisas. Eu não sei há quanto tempo é que fizemos este projeto, mas de cá para lá, eu agora se calhar já o abordaria com mais umas coisas. Há 8 anos, 9 por aí.
Eu agora iria buscar umas coisas é o que tem quem trabalha nisto é que também, se não fizer o projeto naquele ano, também há algumas Claro, ficam guardados. ficam guardados e vêm mais algumas acessões. Por exemplo, o papel da mulher, eu também já falaria aqui no papel da mulher neste período, das UAF, portanto, as auxiliares. Um dos casos é Sua Majestade a Rainha da Inglaterra, que serviu nos serviços auxiliares como condutora de automóveis. Sim. Reza a lenda que ela ainda agora consegue desencravar um motor de um Land Rover. Como já, pronto, já se sabe que ela é eterna. Não é? Já se fazem anedotas a respeito disso, que a Rainha da Inglaterra achou Jesus Cristo um miúdo encantador. Isto já veio assim, mas a verdade é que ela serviu e a família real não saiu de Londres, o que foi uma dor de cabeça para o Churchill. A família real recusou-se a sair de Londres, portanto, nunca saiu do Palácio de Buckingham. O papel, por exemplo, das ATAs, que eram mulheres com brevet de piloto, porque todos os homens estavam empenhados na Batalha de Inglaterra, no Blitz, portanto, eram precisos para ir por cima do Canal da Mancha. Ou seja, se tu me permites, quando foi da viagem em 2006 à França, tu falaste do papel das enfermeiras em Boulogne-sur-Mer. Sim. Havia lá não sei se era um hospital. Era uma ambulância, era um hospital de campanha. Não sei se eram enfermeiras francesas, também se havia alguma enfermeiras portuguesas. Mas não, havia damas da Cruz Vermelha Portuguesa. Sim. Falaste no papel da mulher nem nessa viagem, já em 2006. Sim, eram as 47 damas da Cruz Vermelha que estiveram entre Armentières e Boulogne-sur-Mer, porque também havia um hospital de campanha, penso que em Armentières. Aliás, nessa viagem, nós parámos na estrada porque havia um monumentozinho, um obeliscozinho a indicar que tinha havido ali um hospital de campanha da Cruz Vermelha Portuguesa, que estava na borda da estrada, junto até um pequeno museu com os carros de combate, que vocês não me deixaram ir ver. É verdade. Está ali um charme da Segunda Guerra. Não dá tempo, nem penso. O desembarque da Normandia, já agora também podes passar esse cartaz. Sim. O desembarque da Normandia. Este é um projeto que desafiamos as pessoas olhem, hoje desafiamos as pessoas a comentar se gostariam de fazer isto. Isto não é publicidade, nem. É um projeto. O que é que achavam de um projeto desses? Porque tem uma coisa, antes de passar, é que nós tínhamos aqui um pequeno trunfo. Quem é que estava em Londres nesta altura? Que toda a gente conhece. Fernando Peça. Íamos falar de Fernando Peça, íamos falar da BBC. Sim. Aliás, acho que chegámos a pensar, não sei se Londres estava incluída aí da BBC. Não estava pensado, mas podia-se. Porque há o edifício antigo que foi preservado, sabes? Sim. A BBC tem edifícios, mas o que faz o Gaveto, que é o antigo, está preservado exatamente como durante a guerra. E o Fernando Peça ia para o telhado durante os bombardeamentos, falar ao vivo de capacete, há fotografias dele com o capacete, e um operador de cabos, que era tão doido quanto ele, porque eu cheguei a conhecer que vem viver para o Porto, já terá falecido, vivia aqui na comunidade britânica do Porto, a supervisora dos serviços portugueses da BBC durante a guerra, que era o Fernando Peça, português, e 3 colegas do Brasil. Portanto, as ordens, quando soavam as sirenes, era toda a gente ir para o abrigo. Depois andavam todos à procura do Fernando Peça, já estava no telhado a comentar, e a verdade é a minha avó ouvia o Fernando Peça e dizia sempre de fundo se conseguia ouvir perfeitamente as bombas. O ruído dos aviões é mais difícil, tem mais lá em cima, e o ruído das antiaéreas. E isso ia fazer parte da riqueza expositiva, e as pessoas se calhar começavam também a partilhar experiências. Como o Rui disse, também tínhamos um projeto para a Normandia, estava um bocadinho baseado, peço desculpa, vou interromper o compartilhamento porque isto não perdoa, temos que ir lá assim. Ora, a Normandia foi para efeitos de aniversário, mas isso é o que eu penso. Nós temos aqui, era de uma empresa com que era Touch Travel, uma agência onde trabalhei. Sim. Nacional Cultura. É um dos parceiros, já são muitos anos que o Rui colabora. Sim, desde 2005. 2005, o Centro Nacional Cultura e o Grêmio Literário. Quase em simultâneo, não é? Penso eu.
não estarei a O errar. Grêmio literário em 2004 e o CNC em 2005. Entre outros, mas eu digo isto porque cheguei a conhecer e conheço pessoas do CNC com quem colaboramos, se me permites, com o Alexandre, não é? Exatamente. Que trabalhou connosco e continua a colaborar. Este foi um projeto que era os 70 anos do Desembarque dos Aliados, na altura 70 anos, mas isto não está preso porque se continua. Agora pararam as evocações porque estamos com a pandemia, mas todos os anos se fazia. Por acaso calhava de fazer 70 anos, para eles faz 71, 72, 73, porque todos os anos temos milhares de recriadores históricos com carros de combate da época e viaturas da época. Estamos a falar de Shermans em estado de andamento. Quem quiser ver Shermans a sério, é ir lá, nesses dias. E meias lagartas, e até carros alemães, que aparece lá dos dois lados. É a altura em que podemos ver americanos, alemães e ingleses fazer a simulação e depois à noite apanharem uma bebedeira de todo tamanho, com cerveja e outros elementos espirituosos. E estão os lugares onde irmos visitar. Nós iríamos. Esta era uma viagem especialmente longa. Pode ter sido um dos elementos que. Pode haver uma versão mais curta. A verdade é uma. Porque isto começava sem Londres, com o planeamento. Não é? Está aqui. A viagem era um pouco longa. Há vários tipos de viagem. Eu depois gostaria que o Rui explicasse as durações, os tipos de viagem. Viagens de 2 dias, 3 dias, até aos 7, 8, 9, 10 dias. Esta era longa, embora com permanências curtas, porque Londres e Daxford era um dia, praticamente. Era mais para falar do planeamento e dos meios, porque em Daxford temos lá aparelhos, temos lá Dakotas, que serviram para transportar, ou modelos, os modelos serviram para transportar os paraquedistas na madrugada do dia 6, que saltaram em Saint-Merce-l'Église. Portsmouth tinha a ver com os submarinos, não é? Portsmouth. E era a zona de largada da frota também. Pois. Portanto, saiu tudo lá. O Porto de Cherburgo, Havre, onde estavam bases submarinos, Dieppe. Aqui pusemos Dieppe, embora o Dieppe estivesse fora um bocado do âmbito da Normandia, mas foi a primeira tentativa, em 1943, de se fazer o desembarque de tropas aliadas à custa de uma divisão canadiana. Foi um ensaio que custou bastante caro uma divisão dos canadianos e que foi um disparate, porque Dieppe é uma praia não de areia, mas de seixo, de godos. E os carros de combate que desembarcaram, que eram carros Churchill, tinham o nome do ministro, tinham rodados muito pequenos e muito juntos. O que é que aconteceu? Encravaram na praia porque os seixos meteram-se por entre os rodados. Ou literalmente os carros pararam. O que proporcionou aos alemães que estavam a defender o setor um ótimo tiro ao alvo com armas anticarro. Portanto, depois íamos para as zonas de ocupação, portanto, as forças aliadas nas 4 praias, isto estava tudo planeado, pelo menos uma Habit iríamos, e depois por onde se desenvolveu a ofensiva? Caen, Saint-Lô, Arromanches, Langue-sur-Mer, uma Habit, Argentan e depois Paris. Paris para evocarmos a libertação de Paris. Agora, se eu lá fosse, teria que dizer uma coisa que na altura não diria, que se calhar não sabia. A primeira unidade militar, efetivamente, que entra em Paris, nem é francesa, nem é inglesa, nem é americana. Embora esteja integrada no exército francês. Rui, adivinha que nacionalidade é? Não sei. É espanhola. La Nueve. É a 9ª companhia da primeira divisão blindada de Leclerc. Era uma companhia formada por republicanos espanhóis que tinham fugido para a Inglaterra e entraram nas forças de Gaulle e foram integrar à altura, em 1944. Foi uma coisa que eu descobri depois. Dei com isso, e é um pormenor que a história se esquece, que era La Nueve. Sim, muito bem. Hablavam todas espanhol, hombre. Of course que hablavam inglês de fugir, pero um francês assim, mas não interessa. Pelo que eu li, foi a primeira unidade, não foi aquele jipinho que andou lá como no filme, foi mesmo a entrar a sério por Paris dentro como ponta de lança da primeira divisão de blindada de Leclerc. Portanto, era isto que nós íamos falar, isto era riquíssimo em termos de exposição. Agora, claro que uma viagem destas pode ter uma versão reduzida, porque isto são muitos sítios e aumenta. Rui, mas agora... tinha lógica, a construção desta viagem. Exato. Tinha lógica porque tratou-se de uma invasão, não é? Que foi preparada a partir da Inglaterra
passando o Canal da Mancha para a França. Portanto, tinha lógica enquadrar estes locais todos numa viagem, porque eram os locais que terminaram este desembarque, não é? Daí que nós tínhamos optado, e acho que faz sentido, porque realmente são muitos dias, mas numa lógica de quem quer saber sobre este desembarque, tinha lógica fazer o programa assim. Por isso é que quisemos fazer. E podemos vir a fazê-lo, não é? Portanto, Sim, não está, é mais uma circunstância em que nós não estamos presos de maneira nenhuma a, como é que é de explicar? Não estamos presos a efemérides. pois. Como também se pode, de facto, fazer uma versão reduzida. Sim. Pode-se dividir em dois. Pode-se fazer parte inglesa e parte francesa. Exatamente. Que tinha que começar na Normandia e ir até Paris, sem isso fica incompleto. Claro. Mas a partir das praias do desembarque e trajetos até Paris, isso faz toda a lógica. A parte inglesa era mais, digamos assim, a preparação, não é? Evocar o sítio, a zona de partida. Portanto, isto também foi um dos nossos projetos que não foram concretizados, mas que não, o facto, nesta área, Rui, um projeto, se não for numa altura, é noutra, não é? Claro. Tens muitas experiências de um projeto. Tenho. Que depois reativo, mais à frente. E diz-me uma coisa, quando fazes isto, quando o projeto, por exemplo, não por qualquer razão, não vinga no sentido, pronto, não se concretiza, tu fazes, eu agora utilizo muito uma expressão por força da burocracia académica. Tu fazes uma análise SWOT, vou interromper o compartilhamento, se me permites. Tu fazes uma análise SWOT da proposta, os pontos fracos, os pontos fortes, questões de melhoria. Sim, quer dizer... Reestrutura, às vezes, onde é que poderá ter sido a não adesão? Sim, é claro que é sempre analisado, temos um parceiro de peso. Nomeadamente, neste caso, tínhamos o Centro Nacional de Cultura, que é uma instituição de muito prestígio, não é? E que isso também faz com que as viagens tenham que ser muito bem preparadas. Não só nesse caso, mas neste caso especialmente. De maneira que há sempre reuniões que se têm antes e depois das coisas, porque é que não se concretizam, ou também, geralmente, quando se concretizam, correm bem. Daí ainda continuar a trabalhar com o CNC, não é? Portanto, claro, isto faz com que haja uma análise, não uma análise muito rigorosa, mas porque com a experiência que vamos assumindo, e no meu caso há 32 anos, eu já percebo porque é que as coisas podem dar ou não dar, ou seja, quando lançamos no mercado, por vezes até eu nunca mais esqueço, fiz uma viagem sobre os concílios, que é uma coisa um bocadinho esdrúxula, né? Os concílios. No entanto, essa viagem foi com o João Paulo Oliveira Costa, teve 25 pessoas. Quer dizer, nós visitámos as cidades dos concílios e foi um êxito, as pessoas adoraram. E então, pensaram assim, mas esta viagem dos concílios, isto será que as pessoas vão querer fazer uma viagem destas? E fizeram. Portanto, isto tem muito a ver com vários fatores, não é? Desde logo, quem é o conferencista? Portanto, se é uma pessoa que sabe sobre o assunto ou não. Depois tem a ver com aquilo que tu disseste, que tem a ver com, são muitos dias, o preço. Há aqui vários fatores que fazem com que a viagem se concretize ou não. Ou também se o programa tem a visibilidade que necessita ter. Portanto, tudo isso, e daí a questão do digital agora é importante, não é? Também ajuda nessa promoção dos programas. Daí que o que faz ou não faz uma viagem concretizar-se tem a ver com diversos fatores que por vezes nem sequer dominamos. Nem sabemos. Exato. Aliás, eu disse na primeira parte, na última semana, falei sobre isso, que as senhoras geralmente não gostam muito do tema de guerra. Portanto, isso faz, como sabes, dentro de um casal, geralmente é a mulher que decide, isso está estudado, continua a ser assim, é a mulher que decide onde é que quer fazer a viagem, não é? E se calhar pode não poder fazer uma viagem sobre guerra, prefere fazer uma viagem, não digo de praia, mas uma viagem diferente, mais para a arte ou mais para a cultura, não é? Cultura em estrito senso, não é? De maneira que faz com que todos estes fatores são importantes para a decisão de fazer uma viagem. Ou seja, estas viagens militares, para que tenhamos a participação feminina mais efetiva, que as mulheres, continuo a dizer, também gostam destes temas, mas tem que sempre ter uma abordagem que domine outros espaços. Se houver um bom museu, por exemplo, em Paris há sempre o Museu do Louvre, mas há outros museus, não é? Que podem... Agora, tem que fazer sentido na lógica da viagem. Vamos fazer uma viagem sobre o desembarque da Normandia, não podemos ver uma feira de artesanato, não tem nada a ver. Portanto, essa construção de programa tem que estar na lógica da temática que se vai fazer. Daí a viagem temática. Não se pode fugir muito a esse tema, não é? Por exemplo, na viagem que fizemos à França,
tivemos a tal visita a Paris, em que fomos à Cinemateca Francesa, em que fomos ao Museu do Louvre, em que fomos a outros locais que tinham a ver com o livro, ou seja, era o livro que inspirava a viagem. E como o livro falava desses temas, que não era só a Primeira Grande Guerra, pudemos enquadrá-los no programa. Agora, uma viagem, por exemplo, de desembarque na Normandia, é claro que não fica bem e não se percebe a lógica de colocar outras coisas que não tenham a ver com a temática. É sempre esse cuidado que se tem que ter. Se respeitarmos essa lógica, então aí podemos encadear outras coisas interessantes. Não, Rui, uma das coisas que, por exemplo, agora se fizéssemos a Normandia, e nós por vezes podemos ir buscar referências do dia a dia. Há uma série que tem um razoável êxito, que ela passa até em vários canais, que é o Outlander, que é baseado nos livros de uma escritora, que é onde é que isto vai ter à Normandia? Diz que as pessoas, porque muita gente vai saber que Outlander. Eu já ouvi, a minha mulher anda a ver as temporadas todas, estamos à espera da Eu já vi as temporadas todas. Da Diana Gabaldon. Mas começa como? O que é a atriz? O que é a personagem principal feminina? É uma combat nurse. Pois. E está na Normandia. E na Alemanha. Ela é uma enfermeira de combate. Há outra referência. O Paciente Inglês, o filme, o papel da Juliette Binoche, o que é que ela é? É uma combat nurse, uma enfermeira de combate. Sim. Ou seja, na Normandia, temos as enfermeiras. Eu iria buscar sempre, porque o público feminino, e como tu dizes muito bem, é que decide nas viagens, decide na compra das casas, dos decide tudo. Pronto, vale a pena. qualquer dia decide na escolha de uma carabina automática para comprar. Eu gosto mais de uma AR-15 que de uma HK-417, e o homem fica assim. É sim, é verdade. E elas, ainda por cima, têm a tendência a acertar. Portanto, vai daqui uma homenagem às senhoras que nos acompanham toda a vida, de uma forma ou de outra, porque elas acertam. Não todas, mas algumas acertam. Eu acho que o único infalível ainda é o Papa. Não sei se ainda mantém o estatuto. Peço perdão aos crentes. E na viagem da Normandia, a de Londres era... O papel da mulher na viagem de Blitz é riquíssimo. Dá para pegar, porque há bocado eu ia referir uma coisa. O papel da mulher em Londres, mesmo o papel como dona de casa, que é muito mal visto, dona de casa, foi importantíssimo neste contexto para manter a resiliência do povo britânico. Inclusivamente com a culinária de guerra, que era uma coisa que eu não iria falar na altura e agora falaria, porque eu dei com uma série de artigos sobre a culinária de guerra do racionamento, que durou até os anos 50, diga-se de passagem. O racionamento em Inglaterra durou até 52, 53, porque foi de tal maneira para a economia que teve que se racionar durante muito tempo os bens, do género, com a falta do açúcar ou de outros elementos que eram canalizados prioritariamente para quê? Para a alimentação das tropas e para a confecção de rações de combate. E eu aqui vou já dizer, eu tive a oportunidade de arguir uma tese de mestrado há cerca de 15 dias sobre as conservas de Matosinhos, e muito bem feita, diga-se de passagem, uma tese de mestrado muito bem feita, que deixa ali uma coisa muito engraçada. Primeiro seria um passeio pelas conserveiras, mas o papel das conserveiras durante a guerra, da exportação das conservas. Ou seja, se tu me permites, há um papel da mulher inglesa, nomeadamente, e não só, que é muito importante, que é as operárias de armamento. Exatamente. As armamento. E outro que é o tráfico, é o controle da ameaça alemã. São as WAFs, exatamente. As operadoras estão com... As mulheres tiveram esse papel, e as operárias então foi vital. Não é? As operárias passaram a substituir os homens. Aliás, há um cartaz muito famoso que é americano, de uma operária musculosa, ela com um macacão, não é? É muito conhecido. E ela está com um rebitador, e aquilo claramente está a fazer a B-17. Pelo formato da cauda, está a construir bombardeiros. Aliás, há uma coisa que eu queria dizer. Eu li uma biografia do Franklin Delano Roosevelt, em que o papel das mulheres e a emancipação das mulheres deu-se devido à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a fabricação de armamento na América colocou tanta mulher a trabalhar
que depois eles tiveram que manter os postos delas ou fazer outra coisa, claro, nas fábricas, não é? Não, Detroit, e isso mas era o o que é menos facto é que houve arriscado, evolução. porque as mulheres que estavam a trabalhar nas linhas de montagem da aviação, de carros de combate e mesmo nos estaleiros navais, ainda falta falar, e isso já vinha da Primeira Guerra, das que iam para as fábricas de munições, porque Sim. morreu muita mulher e há pelo menos um acidente muito grave em Inglaterra, na Primeira Guerra Mundial, que há uma fábrica de munições que tem uma grande explosão, porque foi mau manuseio de uma espoleta de artilharia. Uhum. Essas mulheres tinham que estar nas máquinas, carregavam munições, desde munições de espingarda até armar munições de artilharia. E isso é que permitiu a emancipação da mulher depois no futuro. Exatamente, quer dizer, se elas conseguiam estar com uma rebitadeira, que é uma coisa que não é propriamente muito leve, a meter rebites em bombardeiros, Pois, que está tudo dito. se pudermos ter enfermeiras de combate na frente, não era na retaguarda, é na frente, isso nomeadamente no Pacífico. A campanha do Pacífico é muitas combat nurses perigosamente perto dos japoneses, não é? Isso depois vai trazendo, quer dizer, podíamos vir aqui para as nossas enfermeiras paraquedistas na Guerra do Ultramar, que iam até à zona de fogo. E aqui fica a nossa homenagem às senhoras enfermeiras paraquedistas, porque elas iam à zona de fogo nos helicópteros, nos alouetes da Força Aérea. Portanto, Mas, ou seja, há outro projeto interessante para falarmos, que é o de Napoleão, não é? Nós temos também um e aí projeto. as mulheres têm um papel importante, em todos os sentidos. Tem. O pré-napoleónico tem um papel importante. Não, mas não falo só na mulher, falo nessa viagem, nesse nosso projeto. Esse é um projeto que eu até vou passar aqui está construído. Não, os grupos, eu notei que e para mim era muito mais fácil. Quando fizemos a saída, e isto agora indo àquilo com que tínhamos iniciado, quer dizer, esta pequena introito, essa expressão, da viagem da Guerra Peninsular, é que de facto o grupo era de cerca de 23 pessoas, se eu não estou enganado. Não, era menor, porque tínhamos que ir os dois, 25, era 23 ou 22 pessoas, Sim, sim. isso foi, exatamente. Que nos É o encontramos ideal. no Porto, É o número ideal. precisamente. Né? Encontramos-nos no Porto, para falar exatamente da segunda invasão francesa e da primeira até certo ponto, e depois fomos por ali fora até acabar em Lisboa. Almeida, Pessaco, Coimbra, Sim, Torres Vedras, Lisboa. exatamente. Portanto, e todos esses pontos foram os pontos fulcrais daquilo que era possível, porque a Guerra Peninsular, e dava, quer Aliás, dizer, eu tenho aqui uma imagem dessa exato, o manual de viagem, viagem, não sei se que é estão uma a ver, coisa que, 2011, feita pelo exatamente, Sérgio. que era uma das coisas que É o livro do viajante, não é? o livro do viajante, que eu aos meus alunos sempre referi, daquilo que aprendi contigo era a necessidade de fazer o livro do viajante, com todos Exatamente. os dados, não é? É muito importante. Para viagens temáticas é obrigatório. Tem que se. Agora pergunto eu, em termos tecnológicos, tu gastavas aí um balúrdio em papel. Se tu puseres em PDF e mandares por e-mail. Qual é o problema? O problema é que nem toda a gente, nem todos, sabes que os viajantes têm uma média de idades dos 60 aos 85. E Podem ser um bocadinho info-excluídos, não é? E então, há ainda muitas pessoas que não têm, que nem gostam de ter, ou seja, ainda estão muito ligados ao papel. Eu também gosto muito de papel. Mas enviar um PDF para estas pessoas pode ser Pois é. pode não Somos funcionar nós, bem. Ou seja, exatamente, somos nós a confiar demasiado aliás, eu na até faço uma tecnologia. coisa, se me permites. Eu mando o livro digital primeiro, antes Uhum. do início da viagem, mando o livro digital para as pessoas, todas. E depois imprimo em papel. Não é A4, já faço em mais pequeno, mas depois e dou em papel, que as pessoas gostam de ver em papel, não é? Estão muito ligadas, essa é uma geração que está muito ligada ainda ao papel, então não é que não possam ver no seu smartphone, mas o que é facto é que o papel está ligado muito a essa geração, então eles gostam de ter o livro viajante em papel, mas podes digitalizá-lo e enviá-lo, ou seja, se for, por exemplo, se fizeres uma viagem temática para pessoas de uma geração mais recente, mais jovem, é claro que vão querer se calhar todas terem em PowerPoint ou em PDF ou num formato digital, porque já estão muito habituadas a isso, não é? Claro. Mas para outras camadas de etárias diferentes, há que ter o cuidado de fazer em digital e em papel.
Eu recordo-me, não sei se tu te recordas da viagem que referimos o programa passado, da Sim, Fio de mas eu tenho Capitão. aqui o livro, peraí, só um bocadinho. Está aqui. Tem É esse, 73 páginas, 73. Portanto, tem 73. muitos pormenores de, até com roteiros, podes ver, não sei se conseguem Sim, ver, sim, eu lembro de estarmos a fazer isso. roteiro. Portanto, tinha 73 páginas esse livro e está aqui a capa assinado por todos os participantes. Deve ter a tua assinatura também, está assinado por todos os que foram à viagem, não é? E, Foi. E eu lembro-me de duas. Eu lembro de praticamente todas as pessoas, mas tu lembras-te de duas senhoras de idade gêmeas que iam lá, sim, lembro-se, senhor. que tiravam notas, aqueles Sim, sim. bloquinhos pequeninos. Exatamente, tiravam notas. Elas iam o trajeto todo a fazer a memória da visita, que eu depois reparei. Portanto, elas tinham uma memória prodigiosa, elas por educação, e aí via-se o nível das senhoras, elas não estavam a tirar notas durante a nossa conferência, para não estar a perturbar, mas depois mal se apanhavam no É autocarro. verdade, é verdade. Estavam ali com uma letra que era uma obra de arte. Aquilo era uma delícia, porque eu estava duas cadeiras atrás com a Teresa e vias. Duas não, estava numa diagonal, vias perfeitamente. Sim. Que elas iam logo atrás de ti e da Alexandra Prista. Nunca esqueci essas senhoras. Possivelmente já não estão entre nós. Não, já faleceram. Já faleceram e que Deus as tenha. Mas lembro-me que nunca me esqueci delas. De facto, há pessoas que nós não, mas retemos. sabes que há pessoas que continuam a fazer isso, a tirar essas notas. E não tenho muita gente a fazer isso, mas apanho sempre uma ou duas pessoas que tomam notas daquilo que se está a falar. Porque É uma para forma eles é tão de importante a memória. informação que o conferencista está a dar que não querem perder essa informação. Como não está gravado, não é? Gostam de tomar notas sobre... É um princípio escolar, se calhar, não sei. Mas o que é facto é que continuam a gostar e ainda acontece isso, ainda se vê isso. Eu agora antes passamos à epopeia de Napoleão, ia-te fazer um desafio para a tua reforma. Que não te vais reformar, tu não és homem para reformar. Não vou reformar. Escreves eu estava-me a lembrar aliás, é um tema que é estudado academicamente e até para mim é importante em termos de investigação de história militar por causa das temáticas, que é a literatura de viagem. Sim. Que por muitas vezes é baseada na narrativa da nota, que depois é construído, tem as notas da narrativa, e depois é só construído em termos de texto literário pessoal, há muita, os ingleses são pródigos nisso. Tu podes escrever um livro sobre a tua... Sim, já pensei nisso. As tuas viagens. Portanto, mas terá que ser numa altura que não esteja tão com tanta atividade, não é? Mas já pensei em escrever um livro sobre a minha... Não, é que tu tens uma... Mas não para publicar, é só para ficar como livros de memória. O que é que não has de partilhar? É assim, eu vou-te dizer aqui que aquilo que eu ensino aos meus alunos em termos práticos, e não, Rui, não, as pessoas conhecem-me e neste programa a liberdade de expressão é rainha, mas aquilo em termos práticos que eu ensino aos meus alunos há anos de turismo cultural foi contigo que eu aprendi. Sim. Muito obrigado. Ponto final. Sim. E olha que eu nunca tive a fazer muitos upgrades. A não ser agora a parte mais tecnológica, mas isso agora tem que correr. Eu vou ter agora no segundo semestre turismo cultural e convido se quiseres vir falar a uma das nossas sessões, porque agora é por Zoom, mas nós estamos a fazer roteiros virtuais. Mas para que eles não percam o exercício da perspectiva turística. Claro. Agora, esses roteiros virtuais que eles estão a utilizar desde o Google Earth até o FreeCam, recursos. Eu neste momento só não te mostro aqui um roteiro feito por uns alunos do mestrado, porque ainda não está em forma pública e pronto, mas depois particularmente terei todo o gosto. Digo-te uma coisa, foi utilizar ferramentas 3D para reconstituir um porto de 1832. Quer dizer, é uma coisa fabulosa. Portanto, consegue-se fazer esses teasers. Temos aqui um projeto que está feito, está em vigor, que é a epopeia de Napoleão, que é um personagem. As pessoas perguntam, a propósito de quê? Não há que haver propósito para um tema de viagem. Podia ser de Napoleão, como um dia podíamos fazer do Wellington. E o Napoleão dava várias viagens, não é? Porque há muitas. Nós só pensámos na primeira. Uma delas podia ser ao Egito. Sim. Muitas. À Itália. Portanto, é que ele correu a Europa toda. À Rússia. Não é? Podíamos atravessar o Brasília, etc. Portanto, esta é uma versão soft e vou passar o PowerPoint, porque também já
o nosso programa vai longo, como era de esperar. Nós agora fazemos a versão, a hora de Ares, já deixa de ser a hora de Ares, antes era meia hora, agora vai para a hora e meia. Qualquer dia de Ares. Tá, mas para já ainda temos o beneplácito. Mais uma vez um abraço também para a equipa, para o Joaquim Almeida e para o Henrique Dori e para toda a equipa da Transforma, que não são muitos, mas são bons. E vamos passar a apresentar a epopeia de Napoleão, que foi um projeto. Este tem um PowerPoint constituído, foi um projeto nosso, que começámos a construir, que se alguém um dia que é giro levar, porque Napoleão é uma figura fascinante. O próprio Napoleão quer ver, não sei se estás a ver a imagem dele. Exatamente. Está à espera do passo da imagem. Este é o Napoleão novo, jovem, um jovem capitão de artilharia, ou jovem tenente, aqui até teria que ler melhor as charlateiras, as dragonas, quando ele se notabilizou no cerco de Toulon, que disse, eu resolvo isso, quando já ninguém conseguia resolver. A partir daí, e lembras da história que íamos contar do Barras, daqueles do diretório, que conseguiu manter a cabeça em cima dos ombros. Notável, não foi refrescado pela guilhotina. O Napoleão esteve para ser refrescado, chegou a estar preso. Podia ter ido à refrescadora, mas não foi. Mas a figura era uma viagem. Foi um atentado. Não sei se foi mais do que. Mas foi um atentado em Paris, não foi? Sim. Foi um atentado. Este homem atravessou, fez tudo e mais alguma coisa, quer dizer. Mas é o Napoleão. Quer se queira, quer não se queira. Compará-lo com um tirano ou com um tiranete vulgar, não dá, porque se ele realmente é uma figura autoritária, mas bem pôr ordem na França, mas, por exemplo, o conceito de ensino politécnico, de liceu, do direito deve-se ao consulado e ao regime, ao reinado. Ele não se faz coroar rei, porque esses tinham... Não. Rei era pouco para ele, rei era pouco. E não só, ele não queria associar-se às figuras que tinham sido roubadas na Revolução Francesa. Ou melhor, isso é outro mito. Não é a realeza que é derrubada na Bastilha, porque durante algum tempo a França foi uma monarquia constitucional. Sim. O rei Luís XVI foi monarca constitucional. Ele é que as circunstâncias levaram a ser acusado de traição e foi executado junto com a mulher. Mas e não foi a República... Foi em 1789. Foi em 1792. Em janeiro de 92 é que, de facto, entra a República Francesa. Até lá, vamos pensar, são quase 4 anos de monarquia constitucional. Portanto, por vezes há uma ideia errada e isto era para ser referido e vai ser referido na viagem. Nós começámos pela Córcega, temos que ir para a Córcega. Começámos logo por ter aqui a referência ao nome correto, porque a Córcega é uma ilha francesa, mas com uma forte carga italiana. Italiano. Disputada entre franceses e italianos. Portanto, há 2 versões do nome dele. Eu pus aqui a versão como é que se diz, a meio termo, Napoleão Bonaparte, mas aparecem escritos em que não é Napoleão, é Napoleone Bonaparte. Eu decidi não exagerar muito, ir para o que seria a linguagem vigente na Córcega, no misto entre o francês oficial do Estado e o italiano da ilha, da Córcega, não é? Que é, digamos que a segunda língua que decorre na ilha. E temos logo aqui os pontos de referência, porque este é um PDF promocional, um PDF, não um PowerPoint, podia ser um PDF. A data que nasce, curiosamente, nasce no mesmo ano do Wellington, 1769. O seu grande inimigo, o Sir Arthur Wellesley, depois Wellesley, também valia a pena fazer o Wellington, porque tem história. E morre na ilha de Santa Helena, no Atlântico Sul, a 5 de maio de 1821. Mas o que eu queria dizer é que na Córcega tínhamos previsto uns 2 dias ou 2 dias e meio. Até porque há o museu e a casa dele, que está ali, aparece. Está aqui. Está aqui conhecer a ilha também, porque há muita gente que não conhece. Sim. A ilha é subvalorizada. A ilha também é atingida por uma série de preconceitos, tal como a Sicília. Ou seja, a Córcega está para os franceses como a Sicília para os italianos. É um antro de crime e de máfias e isso tudo. Quer dizer, Marselha também é. Mas alguém deixava de ir à Córcega. Marselha também é, quer dizer.
Isso, se vimos bem, isso está espalhado por todo lado, Mas infelizmente. me lembro, quer dizer, então em Paris, ninguém se escusa aí de Paris, mas ninguém, também dizem logo, não passes da porta de Orleans. E em Marselha dizem sempre, não mires para o lado esquerdo, Canebière. Pois. Pronto. Portanto, a Córsega também é de ver. Portanto, há uma forte presença. Claro que a Córsega monopoliza o facto de ser a ilha de nascimento de Napoleão Bonaparte. Temos aqui depois o percurso dele. Que não temos tempo, quer dizer, senão eu estaria a fazer a visita guiada, isto é só para deixar o... Só te queria dizer uma coisa que é importante. Sim, diz. Se as pessoas gostam de ver o percurso de Napoleão, que é realmente muito apaixonante ver a sua biografia, há que ver um filme, mas é dos anos 30, que é o Dabel Gans, Sim, que sim. para mim continua a ser o melhor filme sobre Napoleão. E ele mostra estas imagens, ou seja, gravou, não é? Mesmo em Brienne, Sim, sim. os sítios onde teve Napoleão e em que se vê o Napoleão em Brienne. Portanto, Na escola da... exato. Dabel Gans é notável. Não sei se tu já viste, mas é Sim, sim. um Sim, filme sim. muito interessante. Muito Aliás, é antigo, a preto e considerado um branco. dos clássicos biográficos do... Exatamente. Até agora há uma série de filmes sobre Napoleão. Há um projeto, por acaso acho que vai andar à frente, eu se não estou enganado. Há um realizador, que eu penso que já falecido, que tinha o projeto de fazer a biografia filmada, que era o Stanley Kubrick. Pois. Já faleceu, já foi. Já faleceu, mas que há quem esteja a pensar pegar, porque ele fez tudo para o filme. O decor, tinha na altura, fez o casting, ele não foi à frente do projeto, já não me recordo bem porquê. Até, se me permites, ficava mais uma série de televisão do que um filme. Porque a vida é tão preenchida, tem tanta coisa, que ficava se calhar uma série bem feita, melhor do que um filme. Porque todos os recursos ficaram feitos, o script está tudo. Penso que há quem queira, eu agora não me recordo quem, não é segredo, não me recordo, mas há um realizador que queria pegar no projeto do Kubrick. Então passaríamos que existe a escola na altura, agora é do exército francês, é a École Royale de Brienne, onde ele estava a tirar o curso de cadete para a sua arma de eleição de artilheiro, portanto artilharia, particularmente exigente a nível de conhecimento da matemática, do pensamento racional, sem desprima das outras armas, eu que sou de infantaria, mas de facto nesta altura era uma arma extremamente exigente em termos de conhecimento técnico, e depois transita para terminar, digamos, a sua formação militar, a Escola Militar de Paris, e a coincidir com a Revolução Francesa. Aliás, há uma coisa interessante, se tu vis a imagem da esquerda, em que ele sofria de bullying. O Napoleão sofria de bullying, que é uma coisa... Porque ele não se mais misturava. baixo, né? Talvez por ser mais baixo, ou por ter uma personalidade, ser um curso, não é? Mas o que é facto é que mas isso também fez com que ele ficasse ainda mais forte em termos de personalidade. Todo esse bullying que ele sofreu, daí que estão a gozar com ele. Estão, porque ele repara, nesta altura ainda era a nobreza, a aristocracia que ia para as escolas militares. Exatamente. Alguma burguesia também já ia, mas nunca ascendia aos altos postos. Aliás, isso é uma das razões da Revolução Francesa, é o facto da burguesia não conseguir ascender aos postos mais altos da hierarquia militar, tanto no exército como na marinha. Não estava obstado aos lugares de oficial, mas um oficial que não fosse de origem fidalga dificilmente chegaria a um Estado-Maior ou um general. O Bonaparte vem de uma pequena aristocracia rural da Córsega. Sim. Nem sequer é de uma família aristocrata poderosa. Portanto, ela é uma... uma parte do bullying que ele sofre não é pelo facto de até ser pequeno, é que ele isola-se porque ele tem que investir ao máximo. Exatamente. Aliás, esta imagem que está ao lado direito é que transmite isso. Ele preferia, em vez de andar a brincar, a tirar bolas de neve no inverno em Brienne, ele preferia fechar-se na sala de aula a ler os tratados e os compêndios de artilharia. Muito bem, é isso. Portanto, da sua arma amada, da sua amada artilharia, não é? Depois, na viagem, faríamos, digamos aqui, a Toulon, não iríamos a Arcole e ao Egito. Claro que em Toulon nós iríamos fazer a evocação da Batalha de Arcole, na invasão da Itália e da viagem ao Egito, mas aqui já seria virtualmente. Ponte, não é, Sérgio? É a famosa ponte, não é? A ponte da Arcole. Exatamente. Ou seja, Toulon, nós tínhamos possibilidade de estar. Qual era o plano? Qual é o plano? Não é o era o Egito e Arcole ser em sessão de conferência de auditório.
Ou noutra viagem, ou noutras viagens. Mas pelo menos deixar, digamos assim, um bocadinho o saborzinho. São os tais momentos em que podemos estar no local presencialmente com o grupo e depois ter um auditório onde podemos falar sobre a Batalha de Arcol e a campanha do Egito contra os mamelucos e do alto desta pirada 40 séculos vos contemplam, e o facto de ele ter levado, por exemplo, ou ter promovido, porque a expedição do Napoleão ao Egito não é só com militares, mas é com geógrafos, matemáticos. Boa parte da civilização egípcia se deve à expedição, à expedição que Napoleão faz ao Egito, não é? Para contrariar não só os turcos, mas também o crescente poder inglês no Egito, mancomunado com o poder otomano. Depois vem a parte, obviamente, que interessa às senhoras, e isto não é uma questão de sexismo, que também interessa aos homens também. Interessa a todos, que é o amor e as mulheres na vida de Napoleão, que tem uma profunda influência. A Joséphine de Beauharnais, que tinha tido um parente guilhotinado, da família Beauharnais, a Marie Walewska, que é polaca, e a Maria Luísa de Áustria. Que se conheça. Que se conheça, pois, há mais. São as 3 mulheres. E há uma mulher muito importante. Há 2 outras mulheres que não estão aqui, que são muito importantes na vida de Napoleão. Muito importantes mesmo. Uma dá-lhe uma dor de cabeça brutal, mas é uma mulher, apesar disso, até ao fim da vida, ele tem uma enorme estima, que é a irmã, Paulina Bonaparte. Mas que lhe dá dores de cabeça, porque é uma rapariga que gosta de viver a vida. Também, por vezes, os preconceitos fazem se calhar mais do que ela seria. E a mãe. A mãe é uma pessoa muito importante na vida de Bonaparte. A senhora Bonaparte também é bastante importante. Aliás, porque ele é uma das pessoas que o Napoleão no fundo vai ter depois um comportamento imperial que põe a família, põe os irmãos a reinarem metade da Europa, as irmãs a casar com os reis da Europa, até tentar casar com o czar da Rússia, etc. Mas uma das coisas que ele se preocupa é dar logo uma vida muito confortável à família, nomeadamente à mãe. Portanto, ele tem essa forte ligação à mãe, e todos nós temos. Portanto, ele é um homem de várias caras, não é um homem de duas, tem várias caras. Portanto, é muito difícil. Napoleão foi capaz do pior e foi capaz do melhor. Essa que é essa, não é? Os lugares que nós também iríamos visitar, um deles já tínhamos lá estado, que era, iríamos a Fontainebleau, Malmaison e o Château de Compiègne, nós já lá tínhamos estado. Aliás, a fachada que podem ver de Compiègne é a fachada que dá para o famoso jardim, para a área que foi aberta de 11 km através do bosque. Portanto, isto seria... É o Beaumont. Depois temos aqui, que seria depois o próprio trajeto político e pessoal de Napoleão, de cônsul a imperador, como primeiro cônsul. Portanto, quando ele se projeta politicamente... Aqui puseste no feminino, mas eu já tinha dito que era premier. Tens razão. A primeira cônsul. Para os francês. Saberem, nós sabemos francês, não é? Exatamente. Aqui está a mais, mas pronto, são questões de género que não vale a pena aqui estar a extrapolar. O Napoleão disse que isso temos a certeza que não foi, não é? Exatamente. Portanto, o período em que ele se projeta, não militarmente, mas politicamente, como primeiro cônsul de França, por via desse deputado Barras. Diz as más línguas que o Barras era amigo dele, a mulher de Barras ainda mais amiga era, mas isso já faz parte do mentideiro. E até ser l'empereur Napoléon le Premier. Sim, é. Premier. Sim, é sem acento. Não estou a dizer o é. Sim, é sem acento. Sem acento. Depois, obviamente, que seriam referidas, isto já seria a nível das conferências, porque lá está, uma viagem destas envolvia muita conferência, muito PowerPoint, muito Mas era apaixonante fazer viagens, passar pelos lugares mais importantes. Isto, no fundo, o nosso projeto era tentar também escutar essas pessoas, porque Austerlitz fazem-se enormes recriações históricas, ou faziam-se. Agora com Austerlitz, que é na atual República Checa, certo? Sim. Portanto, Wagram nos Estados Alemães, Arcole, Smolensk na Rússia, a retirada da Rússia. Portanto, temos aqui
o que nós íamos tentar dar era o apogeu e o declínio, que leva ao declínio do exército francês sob o comando de Napoleão. Não se fala aqui em Waterloo porque a retirada da Rússia é nitidamente um falhanço de cálculo de Napoleão. Meteu-se com a pessoa errada, meteu-se com o país errado, mas ele não tem culpa, porque nunca ninguém conseguiu derrotar a Rússia. De facto, foram lá os mongóis, foram lá os tártaros, foram lá os russos, foram lá os russos não, os russos estavam lá. Foram lá os franceses, foram lá os alemães. Ainda ninguém derrotou a Rússia. Portanto, ele foi mais um que se entalou. Já agora, estás a falar um tema muito importante, também é falado por Tolstói, que é o facto de quem invade a Rússia não ter conhecimento profundo da alma russa. Portanto, eles não sabem com quem é que se estão a meter, digamos assim, porque não é só a extensão de território, é a própria estrutura mental das pessoas. Quer dizer, ocupar um território daquela vastidão é praticamente impossível. E tenham paciência, e eu sei que isto não é o lugar certo, mas cometeram o erro de se meter com o Putin. Pois. Não se encosta a Rússia às cordas. É muito difícil. Os próprios russos têm dificuldade. Aliás, é uma característica interessante e até pode ser polémico o que vou dizer. Mas eu estive a ler também sobre a última dinastia da Rússia. Romanov. Um livro fantástico dos Romanov, desde 1700 até 1918, não é? 1917, 18, em que realmente a Rússia só pode ser dominada com homens de ferro. Tem que ter punho de ferro. Porque é um país tão vasto, com tantas etnias, que por isso que cá está as características do Putin. É assim, eu não o admiro, não é? Porque acaba por ser um ditador também. Mas o que é facto é que é muito difícil eliminar a Rússia de outro jeito, não é? Tanto o Gorbachev como o Yeltsin, ou o próprio Brezhnev, que acabou por o Império Soviético cair, quer dizer, ou ser pessoas muito fortes e às vezes são cruéis, não é? Ou então é muito difícil dominar a Rússia. É muito difícil implantar uma democracia na Rússia. Isso a história prova. Não quer dizer que não venha a acontecer, mas acho muito difícil. E são próprios autores e grandes especialistas na matéria que dizem que então ocupar a Rússia por uma nação estrangeira é praticamente impossível. É um suicídio. Isso aconteceu com o Napoleão e aconteceu com o Hitler, não é? Que comete o erro uma segunda vez. Quer dizer, é não perceber nada do país que está a ocupar. Nem sabe, nem quer saber, não é? Eu não acredito que o Hitler tenha lido algum livro de um autor russo, não é? Exatamente. E daí temos o monumento que é a Guerra e Paz, do Tolstói. É? Exatamente. Que é fabuloso esse livro. É fabuloso. E finalmente o declínio, o apogeu do declínio, depois do exílio na Ilha d'Elba, no Mediterrâneo, num pequena gaiola dourada. E aí eu recomendo o filme A Batalha de Waterloo com Rod Steiger, de 1970 e qualquer coisa. Está bastante bem feito. Portanto, há uma filmografia de boa qualidade, até recuado, em Waterloo, em que de facto ele vai. Ele podia ter ganho. Ele podia ter ganho a batalha. Mas dizem que já não era o mesmo Napoleão, sabes? O Napoleão não, foi para não, porque ele o que é que obsta? Ele cometeu alguns erros, que é perder comunicação com os seus generais. Ele perdeu a comunicação com o Ney, perdeu a comunicação com o Murat no campo de batalha. Já não é o mesmo homem. Não tem a visão do campo de batalha como tinha 10 anos antes. Não, nem pensar. Ele não tem a visão que tem Austerlitz, nem tem... E há erros táticos, não é, Sérgio? E tem erros táticos. Há estratégicos e táticos. E depois, quer dizer, não consegue... Ele poderia ter vencido o exército inglês, mas tinha que ter sido rápido para conseguir depois lidar com a segunda ameaça que vinha a caminho, que estava a subestimar, que era a Landwehr prussiana do Blücher. Que ele achou que era uma milícia, não era? Era o exército prussiano, as tropas prussianas, mas da Landwehr, da milícia da Saxónia, do Baden-Württemberg, mas subestimou os alemães. Portanto, é uma série de erros e é fatal. É fatal no sentido em que ele, pronto, finalmente é levado bem para longe, para Santa Helena, para o Atlântico Sul, e é este declínio. Depois, e aqui digo, há um filme que eu recomendo, não sei como é que se arranja, eu já consegui ver no YouTube, embora sem legendas, que é o Monsieur N. Monsieur N. E começa exatamente com uma cena fabulosa, que é a abertura do caixão Napoleão em 1840, ainda na ilha de Santa Helena, ele está incorrupto. Que ele foi
enterrado em caixão de chumbo, tipo lata de sardinhas, que tiveram mesmo que abrir subcaixão e caixão exterior. E depois estava incorrupto, voltou a ser encerrado o caixão e foi levado para os inválidos na La Belle Poule, na fragata, e foi levado em cortejo. E o relato, e no Monsieur está assim, tudo quanto era veterano, isto foi em 1840, ainda havia muitos homens vivos do exército napoleónico, embora já com muita idade, mas praticamente todos os granadeiros da guarda que ainda eram vivos estavam a fazer a guarda até o caminho até aos inválidos. Portanto, esse filme reproduz e com neve a cair. Está exatamente reproduzido, é um momento extremamente forte do regresso de Napoleão a Paris, onde está até hoje, e com honras de Estado. E há uma coisa, por exemplo, a Escola Politécnica, eu sendo professor num Politécnico, nunca abdicou da sua tradição napoleónica. O N de Napoleão ainda está nos botões da farda dos alunos da Escola Politécnica de França. E na Escola de Pontes e Calçadas, que fica em Paris, que é, digamos que a Faculdade de Engenharia, na École de Ponts et Chaussures, fundada por Napoleão, ainda tem o N por cima da entrada. Portanto, não confundamos. Não são suásticas, é um N. Nós temos conhaques com N, temos charutos com N, o N Napoleão é... Sabes que conhaque é a minha bebida preferida como digestivo, não é? O conhaque Napoleão é um dos melhores conhaques do mundo, não é? Portanto, nós terminamos com o conhaque, terminamos com o conhaque virtual, fazendo uma grande saúde. Vamos chegar ao fim do programa, vai ser mais uma hora de ares daquelas alongadas, mas vale a pena, porque é como eu digo, espero que seja partilhado para todos, mas os meus alunos de turismo cultural certamente vão ver com muito agrado, porque tivemos 2 lições do Rui Nobre, no primeiro e agora o segundo programa, daquilo que são as vivências, contingências e problemas de quem está no terreno do agente turístico e dos novos desafios, não é? E os novos desafios não se remetem só à pandemia. Há sempre novos desafios. Basta uma crise, basta um atentado terrorista em algum local. Isto é uma experiência. Esta pandemia é mais uma experiência de vida. É uma experiência de adaptação, exatamente. Sobrevivência. Exatamente. A criar os recursos. Por isso, Rui, mais uma vez, em meu nome e do Paulo, que não pode estar connosco, e toda a equipa da Transforma, te queremos agradecer a tua presença, mais uma vez a tua colaboração. Conto contigo também, se calhar, para mais umas... Estás sempre a perguntar quando é que podemos trocar uns momentos com alunos. Olha, agora que o Zoom é mais fácil. Agora que o Zoom é mais fácil, e o segundo semestre, se calhar, vou-te aborrecer mais um bocadinho e abusar da tua vontade. O problema é que não posso comer a francesinha, não é? Nem a francesinha, nem os outros grandes pratos. Sabes que, já agora queria divulgar uma coisa, o meu prato preferido é um prato do Porto. Que é? É o bacalhau à gomes-sá. É o prato que eu mais gosto na vida. O gomes-sá tem um problema, só consigo comer um bocadinho porque é um bocado forte. Agora nem convém abusar sequer, para não dar cabo do esquema. Mas Rui, olha, foi mais uma vez um privilégio ter-te connosco. Agradecer-te imenso, contar contigo e esperar que os nossos projetos e que os projetos dos nossos amigos e colegas e de quem trabalha nisto tenham concretização. Muito bem. Que é sinal que podemos todos recuperar, que são pessoas na nossa área. Eu digo nossa área porque eu também me considero um bocadinho dessa área, não sou um profissional como tu. Claro que és. Contribuído muito para isso. Mas esperar que isto passe, porque temos amigos, colegas e camaradas. Tudo tem um fim, não é? E havemos de recuperar e espero que se concretize, que haja um turismo louco a despontar, porque as pessoas vão precisar de fazer a catarse. Muito bem. Vamos precisar da catarse. Por isso, Rui, bem-aja. Também queria agradecer a ti e ao Paulo e à Transforma esta oportunidade que me deram de falar de novo. Muito obrigado. E nós também. E não se esqueçam, caríssimo público, de subscrever, criticar, comentar e partilhem. Partilhem porque é uma questão de levar a nossa mensagem, os nossos conteúdos às outras pessoas. Nada mais do que isso. E mais uma vez, bem-ajam, sempre a considerá-los.
Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.